Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal da playlist Top 10 para baixo e também atrelado a mito ou realidade. Hoje iremos falar sobre um animal que não é nem um felídeo nem um canídeo, mas sim um hienídeo, o principal membro desta família, a hiena malhada. Desvendando o que é mito, o que é folclore, do que é realidade. Preparados? Então, vamos ao vídeo. Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. 10. Elas são extremamente complexas socialmente. Isso é fato. Vivendo em grupos sociais chamados clãs, que podem conter até 130 indivíduos, as hienas malhadas são bastante sociáveis. No entanto, ao contrário de uma alcateia de lobos ou de um bando de leões, as hienas raramente estão todas juntas ao mesmo tempo e, em vez disso, são frequentemente encontradas sozinhas ou em pequenos grupos, apenas se encontrando de vez em quando em grandes grupos. Esses clãs são formados por fêmeas, em grande parte aparentadas, que são mais dominantes, seus filhotes que assumem a posição diretamente abaixo da mãe e machos que imigram de outros clãs ao atingirem a maturidade sexual. Dentro de um clã existe uma matriarca, que é a fêmea socialmente dominante que lidera o clã. Mas também existe uma complexa rede social de amizades e até de alianças, que se tornam ainda mais aparentes quando a matriarca morre e surge um vácuo de poder. 9. Hienas são péssimas mães. Isso é mito. Ao pensar nas grandes mães da natureza, um gorila aninhando seu bebê nos braços ou um gato amamentando seus gatinhos poderia vir à mente. Geralmente, o que vem à mente não é uma hiena malhada. No entanto, as hienas são surpreendentemente uma das melhores mães do reino animal, investindo mais energia por filhote do que qualquer outro carnívoro terrestre. As hienas dão à luz de 1 a 3 filhotes pretos e minúsculos. Estes filhotes são precoces, o que significa que nascem em um estágio mais avançado de desenvolvimento, com olhos abertos, dentes intactos e músculos prontos para funcionar, ao contrário de muitas espécies de felinos, onde os filhotes nascem cegos e indefesos por várias semanas. As mães de hiena malhada produzem um leite extremamente rico em gordura e proteína, mais rico do que qualquer outro carnívoro terrestre, e produzem muito por um longo período. Os filhotes de hiena são completamente dependentes do leite nos primeiros 6 meses de vida e continuarão a mamar por mais um ano. Tudo isso é muito estressante para a mãe solteira, já que as hienas não fazem mamada cruzada, mesmo entre hienas próximas. 8. Hienas riem apenas por diversão? Quem acredita em filmes e desenhos talvez pudesse acreditar neste mito. As hienas malhadas têm um repertório vocal diferente de qualquer outro carnívoro, em grande parte devido à natureza social complexa. Mais conhecida por sua risada, a hiena malhada costuma ser chamada de hiena rindo, mas a risada não é engraçada. Em geral, é uma expressão de ansiedade social e incerteza. O grito é a próxima chamada mais comum e que é ouvido durante a noite nos lugares onde circulam. Na verdade, existem vários gritos diferentes, que significam eventos diferentes. Em geral, é semelhante ao uivo de um lobo, já que a hiena usa isso como um método de comunicação de longo alcance, que pode viajar mais de 3 milhas e também codifica a identidade específica do animal. No total, existem mais de 11 vocalizações distintas, com alguns cientistas afirmando que existem até 28. 7. Hienas são burras ou ignorantes. Isso é mito. Muitas vezes consideradas tolas e maçantes, talvez devido à incompreensão de sua risada ou vocalização de riso,
hienas malhadas mostram sinais chocantes de inteligência que rivalizam com a maioria dos animais selvagens na África. Na verdade, acredita-se que a inteligência da hiena imite a adaptação da nossa própria inteligência, com sucesso por meio de comportamentos sociais complexos que conduzem à evolução do cérebro. Acredita-se que o tamanho do córtex frontal de um animal esteja conectado à sua inteligência social, e as hienas têm um córtex frontal semelhante ao dos primatas. Um estudo feito pela Universidade de Duke mostrou que um par de hienas em cativeiro teve melhor desempenho na resolução de problemas e na cooperação social do que os próprios chimpanzés. Ainda mais surpreendente é que durante o estudo, as hienas resolveram todos os problemas em silêncio, usando apenas sinais não verbais para comunicação. 6. Ser uma hiena macho é difícil. Isso é fato. Em clãs de hienas malhadas dominadas por fêmeas, que tendem a ser maiores e mais musculosas, valendo a observação de que elas têm genitais complicados e incomuns, os seus pseudopênis, que na verdade são seus clitóris, que são adaptados a imitar a anatomia de um macho com todo o trajeto urogenital que o atravessa. Elas urinam, acasalam e dão à luz através desta estrutura. Já os machos adultos, sendo tendenciosamente menores, estão nos escalões mais baixos. Quando a hiena macho atinge a maturidade sexual aos 2 anos, ela sai do clã e vai encontrar um novo grupo. Este é um processo violento e vicioso. Neste período sozinho, ele corre maiores riscos de ser morto por competidores, presas reativas e aos próprios clãs rivais de outras hienas. Este macho tende a ingressar em um novo clã, observando o menor número de outros machos após fazer uma rápida análise ou contagem. Quando a fêmea alfa do novo grupo finalmente permite que o macho entre, ele é recebido por ser constantemente assediado e forçado a lutar tanto por comida como por acasalamento, apesar de ainda assim serem as fêmeas que decidem com quem irão se acasalar. 5. Hienas são essencialmente carniceiras. Isso é mito. Uma das mais antigas falsas acusações contra as hienas malhadas é que elas são puramente necrófagas, principalmente porque elas roubam a maior parte da caça sempre que possível de outros predadores. Embora elas possam tranquilamente comer carniça ou, na verdade, quase tudo o que é orgânico, com poderosos sucos gástricos e um sistema digestivo que permite obter nutrientes até mesmo de pele e ossos de animais, na verdade, os estudos mostraram que as hienas matam cerca de 66 a até 90% dos animais que ela consome. E quando se trata de caça real, são caçadoras extremamente versáteis e bem-sucedidas. As estratégias de caça podem variar. Como caçadoras cursórias, as hienas podem matar suas presas através da exaustão, correndo a velocidades de até 60 km por hora por vários quilômetros. Elas também podem caçar de forma dissimulada em meio a um rebanho e depois selecionando indivíduos para também caçar dessa mesma forma. Elas também podem caçar sozinhas. Na Reserva Nacional Masai Mara, no sudoeste do Quênia, por exemplo, mais de 75% das 272 tentativas de caça foram feitas por hienas solitárias, mesmo quando elas caçavam antílopes com o triplo de sua massa corporal, como gnus e topes. O tamanho e o comportamento dos grupos de caça estão geralmente relacionados ao tamanho e comportamento de suas presas. As hienas malhadas podem derrubar presas muitas vezes o seu tamanho. Para um animal do tamanho de um cachorro grande, foram registradas, matando até mesmo búfalos e girafas. Quanto aos leões, que são os supostos provedores de carne da hiena, na verdade, em vários estudos foi demonstrado que na verdade os leões é que são mais propensos a se alimentar das caças das hienas do que o contrário, devido à maior taxa de sucesso na caça das hienas. 4. Mordida forte. Isto com certeza é fato. As hienas apresentam a pressão de mordida mais forte dos mamíferos predadores terrestres africanos.
Uma mordida que pode matar e também esmagar ossos. As mandíbulas de uma hiena pintada são desenvolvidas com músculos masseteres colossais para serem capazes de produzir grandes quantidades de força em uma seção específica de sua dentição, os molares e os pré-molares, que estão na composição de grandes dentes carniceiros. A medida em aparelho de pressão de uma hiena, sem tomar nenhum impulso, foi com cerca de 453 kg de pressão. Em estimativas, mostra a capacidade de exercer mais de 1.100 psi, ou cerca de 77,34 kg-força por centímetro quadrado. As hienas malhadas podem quebrar ossos abertos de quase 6,35 centímetros de diâmetro. Isso permite que as hienas acessem a medula rica em nutrientes que é inacessível para a maioria dos outros animais. 3. Hiena tem mais coração do que o leão. No sentido literal da palavra, isso é fato. O coração de uma hiena malhada tem o dobro do peso do coração de um leão, em proporção à sua massa corporal. Isso, aliado em parte da alta resistência cardiovascular que elas precisam para perseguir presas por longas distâncias ou mesmo se locomover por longas distâncias. Essa resistência se deve em parte à forma aerodinâmica do corpo. As patas traseiras atarracadas aumentam a eficiência energética, permitindo que os animais saltem facilmente pelo chão. Além do coração, ela também possui pulmões e narinas largas, que facilitam a troca de oxigênio. Houve uma ocasião onde um clã viajou cerca de 80 km numa só noite. 2. Hiena não tem técnica. Quem observa o modo tradicional que as hienas costumam abater suas presas, geralmente selecionando presas e as consumindo ainda vivas, pode tender a ter este pensamento. As hienas geralmente se arriscam menos, atacam em regiões vulneráveis das presas, mais distantes das cabeças com chifres ou simplesmente das cabeças. Regiões como flancos, virilha, pernas ou mesmo o ventre, para inutilizar a movimentação e já causar um grande estrago. Houve até um registro mais curioso de uma hiena que mordeu os testículos de um búfalo, fazendo-o cair, mesmo considerando que ele já pudesse estar cansado ou debilitado por outros motivos. Mas isso indicaria que ela não poderia visar, por exemplo, o pescoço num combate individual contra outro predador, por exemplo? Relatos antigos, porém confiáveis, como o de James Stevenson, contido no livro Vida Animal na África, dizem o seguinte: ele escreveu que hienas malhadas feridas podem ser adversárias perigosas para cães de caça, por exemplo, tendo registrado inclusive um incidente em que uma hiena conseguiu matar um cachorro com uma única mordida no pescoço sem mesmo romper a pele. Como complemento, tem também relatos antigos do explorador britânico John Barrow, mencionando dificuldades de cães matarem hienas malhadas, mencionando a pele grossa da espécie, que pode ajudar a evitar que os cães inflijam sérios danos aos músculos do animal. Considerando a inteligência já citada da hiena, é bem possível que ela pudesse alternar suas mordidas de acordo com a situação e ou adversário. Portanto, este pensamento de que a hiena não tem técnica acaba também sendo enquadrado como mito. Antes de prosseguirmos com o vídeo, temos uma novidade aqui no canal. Devido aos comentários nos vídeos, exclusiva para você que nos prestigia assistindo. Já imaginou ter uma camiseta com a imagem ou desenho do seu animal favorito? Do duelo animal dos sonhos ou real? De predações? Ou mesmo camisas mais lights e belas? Então, temos essa novidade agora. Acesse nas descrições do vídeo ao nosso site, realize a busca por nome do animal se preferir e realize essa vontade. Lembrando que constantemente estão sendo sempre incluídas e ou atualizadas novas camisetas, com novos animais, predações ou duelos. 1.
Hienas são covardes, não atacam o leão macho. Como foi demonstrado até aqui, a hiena é um predador bem-sucedido, um dos mais bem-sucedidos da África. Caça a maioria das presas, geralmente se arriscando menos, mas isso não as impede de se arriscar quando o assunto é disputar presas abatidas. Elas são capazes de roubar presas abatidas até mesmo de predadores maiores do que elas, no caso dos leões. Disputas entre eles não ocorrem somente por presas. Podem envolver questões territoriais, eliminar a competição ou defesa de filhotes, por exemplo. Obviamente, individualmente, até pela diferença de tamanhos, as chances de uma hiena contra uma leoa e ainda mais contra um leão são reduzidas, principalmente leões machos que tentarão matar hienas sempre que conseguirem as capturar. No Parque Nacional Etosha, por exemplo, as hienas da Namíbia são incapazes de prevenir o cleptoparasitismo ou terem as suas caças ou suas presas roubadas por leões e não conseguem matar leões. As razões são a pequena proporção de hienas para leões fêmeas e subadultos nas matanças e a presença de leões machos adultos. Por causa do pequeno tamanho do clã das hienas e grandes territórios, elas parecem ser incapazes de recrutar novos membros do clã suficientes para assumir a matança dos leões ou impedir que os leões roubem as suas próprias caças. No entanto, o contrário também pode ocorrer. Usando um conjunto de dados de 27 anos de estudo na Reserva Nacional Masai Mara e no Parque Nacional Amboseli, mostra que, em geral, as taxas de assédio por hiena eram mais altas em mortes ou caçadas recentes dos leões, mas mais baixas quando haviam leões machos adultos ali. A ocorrência de assédio moral foi prevista pelo tamanho do número de hienas presentes. No entanto, em clãs maiores, a história pode ser outra. Hienas e leões eram mais propensos a interagir quando leões machos e mais hienas estavam presentes. As hienas eram mais propensas ao assédio moral quando um número grande de hienas estava presente. A contagem de leões e presença de leões machos não foram fatores preditores significativos para o assédio moral das hienas nestes casos. Surpreendentemente, as hienas foram, no entanto, capazes de garantir comida na presença de leões machos em 26 de 93 ocasiões. Isso sugere que, embora as hienas vejam os leões machos como uma fonte de perigo adicional, elas estão dispostas a arriscar e se aproximar de leões quando os benefícios potenciais os justificarem. Hienas, se tiverem a oportunidade, também matarão principalmente leões filhotes. No entanto, elas também podem matar leões adultos. Existem vídeos com esses indícios, ao menos de leoas, e notícias e relatos envolvendo o termo leões no geral. Houve também um vídeo onde 20 hienas encurralaram um leão macho jovem, que foi salvo por outro leão macho. Mas o primeiro cenário nos mostra que se as hienas se dispusessem em maior número, podem de fato representar um perigo real, mesmo para um leão macho. Logo, hienas sendo animais que podem caçar individualmente presas maiores ou em clãs, podendo enfrentar até mesmo predadores maiores como leões, diria que não tem nada de covardes e que, nas condições certas, podem até mesmo enfrentar e também representar perigo até mesmo a leões machos. Conclusão geral. Como podemos observar no vídeo, as hienas malhadas desempenham um importante papel ecológico como predadoras e limpadoras, além de competidoras. A hiena malhada é uma das espécies mais incompreendidas e menosprezadas do reino animal, onde espero, com este vídeo, que tenha sido melhor compreendida. Este vídeo também remete a uma clássica frase: nunca devemos julgar um livro pela capa. Estas formidáveis predadoras estão aí para nos provar isto. E aí, o que você achou deste vídeo? Deixe os seus comentários, seu like. Obrigado por assistir ao vídeo, um abraço e até a próxima!